Então, na passagem bíblica que nós vamos ler hoje, que nós temos hoje em mãos, nós encontramos uma das narrativas, uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. E que se nós formos lá fora falar, certamente as pessoas conhecem. A narrativa do dilúvio e da Arca de Noé. Todas as crianças conhecem bem essa história, estão familiarizadas com ela. E os últimos versículos do capítulo 4, para onde nós olhámos da última vez, deixaram-nos esperança depois de uma tragédia hedionda, horrífica. O assassinato dentro de uma família, de um irmão face ao outro. Caim matou Abel. Este tipo de homicídio nós chamamos de fratricídio, ok? Um homicídio que acontece dentro da família. Então Caim matou Abel, movido por inveja, movido por amargura. E a descendência que nós vimos que veio de Caim revelou-se ser uma espiral descendente. Então, se Caim assassinou o seu irmão, 6 gerações depois, ou seja, a 7ª geração depois de Adão, Lameque, ele assassina pessoas simplesmente porque o ferem, porque o maltratam. Ele vai lá e assassina essas pessoas. Então, nós vemos a descendência de Caim como sendo, e temos falado sobre isto desde que começámos Gênesis, Caim é da semente da serpente. Porque desde o início, lá do capítulo 3, há 2 linhagens que são referidas. Há a linhagem da serpente e há a linhagem da mulher, de Eva. E é prometida à mulher que o descendente da mulher, a semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Okay? Então nós encontramos 2 linhagens e este é o grande fio condutor de todo o livro do Gênesis. Nós vamos ver como estas 2 linhagens, estas 2 sementes vão caminhar paralelamente ao longo do livro de Gênesis. Então o que nós vemos é que Caim revela ser o descendente da serpente, por aquilo que ele faz. E o 7º, e aqui o número 7 tem também um significado especial ao longo do livro de Gênesis, várias vezes aparece o número 7, ok? Um símbolo de completude, de plenitude. E a 7ª geração depois de Adão, pela linhagem de Caim, é Lameque, um homicida insensível e um imoral sexual. A primeira vez que aparece menção na Bíblia de poligamia é com Lameque. Esta era a descendência da serpente. Então, Satanás tentar destruir a serpente, tentar destruir a semente da mulher, Abel, conseguiu. Caim matou Abel. E agora gera-se uma pergunta. Como é que se cumpre a promessa da descendência da mulher? E aí Deus dá um outro filho a Eva, Sete. E Sete vem exatamente substituir, nesse sentido, Abel. E foi da linhagem de Sete, vimos no último texto, e daqui vem a esperança, foi da linhagem de Sete que se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós temos 2 descendências concorrentes que vão caminhar de forma paralela. Não só no livro do Gênesis, mas em toda a Bíblia. Os filhos do diabo e os filhos de Deus. Não há um muro aqui onde se colocar em cima. Ou é de uma categoria, ou é de outra. E no capítulo 5 de Gênesis, que é o nosso capítulo de hoje, nós vamos encontrar mais um Toledot. E para quem nos visita ou não esteve nas anteriores, Toledot é a palavra hebraica que dá estrutura ao livro do Gênesis. Ela vai aparecer durante 10 vezes, e ela significa, estas são as gerações de, esta é a história de, esta é a genealogia de, em que o autor vai fazer várias genealogias para conectar as narrativas umas com as outras, destacando aquilo que ele quer destacar face à semente da mulher, Deus cumprindo o seu propósito na semente da mulher, ou também face à semente da serpente. Então ele vai estruturar o livro com estes toledotes, estas genealogias. E o capítulo 5 começa então com, este é o livro da genealogia de Adão, onde vamos encontrar descrita a genealogia de Adão que incide sobre a linhagem de Sete, não sobre a linhagem de Caim. Isso vimos no capítulo anterior. Agora sobre a linhagem de Sete, que vai até onde? Vai até Noé. Okay? Então vamos lá ler o capítulo 5 como introdução do nosso sermão. Versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, Ele o fez à semelhança de Deus. Criou o homem e a mulher e os abençoou. Aqui temos os ecos do que está para trás, não é? E os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E depois que gerou Sete, os dias de Adão foram 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu.
Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Quenã. Depois que gerou Quenã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Quenã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Quenã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Quenã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 172 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E Noé tinha 500 anos quando havia gerado Sem, Cã e Jafé. Até aqui a nossa leitura. Então, a sétima geração de Adão por meio de Sete, nós vimos aqui a sétima geração de Adão por meio de Sete, vai contrastar com a sétima geração de Adão por meio de Caim. Na sétima geração de ambos nós temos frente a frente dois homens completamente distintos e opostos. De um lado nós temos Lameque, descendente de Caim, e por outro nós temos Enoque. Lameque, um perverso, imoral e um assassino insensível. Do outro lado nós temos o auge da perversidade aqui. Do outro lado nós temos o auge da santidade, o auge de uma vida que anda com Deus, Enoque. Tanto que Deus não o deixou mais nesta terra e o levou. Se virem, ele foi o que esteve menos anos nesta terra. Deus o levou. Apenas dois homens no Antigo Testamento não experimentaram morte física. Enoque e Elias. E as genealogias do Antigo Oriente Próximo e as genealogias da Bíblia são diferentes das genealogias modernas. Okay? As genealogias que nós temos aqui, que nós vamos encontrar, por exemplo, em Mateus, nos Evangelhos, elas não seguem necessariamente todas as pessoas que foram filhos uns dos outros. Okay? Ele vai destacar um descendente específico. Então, o que nós temos aqui não é necessariamente o filho imediato de outro. Okay? Aqui há propósitos teológicos por trás que fazem com que eles tenham agrupado desta forma, do mesmo jeito que nós vamos encontrar também em Mateus, porque se nós formos ver, as genealogias não vão bater certo nesse sentido. Porquê? Porque o autor quer destacar um certo princípio. Okay? E ao mesmo tempo que temos destacado este contraste entre o Lameque de Caim e o Enoque descendente de Sete, nós temos também um contraste entre o Lameque de Caim e o Lameque de Sete. O Lameque cainita e o Lameque setita. A perversidade do primeiro e a piedade e a fé do segundo. Quando o Lameque setita teve um filho, chamou-o de Noé, olhou com esperança para Deus, afirmando que por meio do seu filho viria descanso para a terra que Deus tinha amaldiçoado. E se repararem, outro detalhe aqui interessante, é que Lameque tinha dito lá atrás que se alguém lhe pisasse os calcanhares, ele se vingaria 70 vezes 7. E aqui, este Lameque viveu 777 anos. Okay? Isto é só uma curiosidade. Agora vamos ao capítulo 6. Vamos entrar na história de Noé. Antes ainda, o prólogo à história de Noé. Versículos 1 a 8, só para já. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele é carne. Os seus dias serão 120 anos.
Naqueles dias, os nefilins estavam na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso pesou-lhe no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Então aqui nestes versículos nós temos a transição da descrição da linhagem de Sete para a narrativa do dilúvio. E nós vamos encontrar aqui o motivo para o dilúvio que vem a seguir. O motivo pelo qual Deus quer trazer juízo divino sobre a terra. O quê? Corrupção generalizada da humanidade. Temos no versículo 1 a afirmação de que os homens se multiplicaram. E este tinha sido o mandamento de Deus para o homem, tinha sido a bênção de Deus. Deus disse a Adão e Eva: multipliquem-se, sejam fecundos, preencham, encham a terra. Uma bênção dada sobre o homem. Só que por causa da queda, essa bênção não foi necessariamente uma bênção. Porque com homens pecadores se multiplicando, multiplica-se também o pecado e a maldade. E foi isso que aqui aconteceu. E este problema vai ser exacerbado, ou seja, vai ser aumentado pela coabitação, pelo relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, como nos diz o versículo 2. E há muito debate sobre este versículo, ok? Muito debate acerca da identidade, quem são estes filhos de Deus. Se seriam anjos caídos, ou seja, demónios. Se seriam 2, reis e juízes tirânicos. Ou 3, se seriam os homens tementes a Deus da descendência de Sete, que se corrompem ao casarem com mulheres ímpias, mulheres não crentes, mulheres que não andavam com Deus, mulheres possivelmente da descendência de Caim. E esta última interpretação de que esses filhos de Deus são de facto da linhagem de Sete, são filhos de Deus porque andam com Deus, é aquela que tem sido a interpretação mais tradicional ao longo da história e aquela que parece ser a mais correta. O certo, apesar disso, é que houve uma perversão com que fez que Deus encurtasse a vida do homem. Lembram-se, na genealogia anterior, nós vemos pessoas a viver assim, às largas centenas de anos, ok? Matusalém foi o que viveu mais, 900 e qualquer coisa, ok? Aqui, 120 anos no máximo. É o tempo que Deus dá de vida ao homem. Porquê? Por causa da perversidade. Porque se houvesse mais anos de vida, mais pessoas estariam durante mais tempo na Terra, mais o mal poderia ser perpetuado, etc, etc. No versículo 4 nós temos novamente uma referência a casamentos de nefilins. A palavra nefilim quer dizer caído. Okay? Algumas Bíblias vão traduzir como gigantes. E isto deve-se a uma tradução, a primeira tradução grega que foi feita traduziu como gigantes, sem a palavra se referir a isso. Porquê? Por causa de uma referência a um texto de Números 13, em que quando os 12 espias de Israel vão para a terra de Canaã, eles veem gigantes. Ok? E vão associar então os tradutores a estes nefilins. Agora, os nefilins eram homens poderosos ou guerreiros que devem ter contribuído para a violência que encheu a terra, como vamos ver a seguir. Agora, diante de todo este cenário de corrupção, de maldade, diz-nos o autor de Gênesis: Deus viu como o mal, como o pecado do homem se tinha multiplicado e que o coração do homem era o quê? De que forma é que o coração é aqui adjetivado? É continuamente mau. É sempre mau. É continuamente, de forma contínua, de forma consistente. E isto fez com que o coração de Deus ficasse pesado. Deus lamentou ter criado o homem. E aqui é utilizada uma linguagem antropomórfica, ou seja, são atribuídos atributos humanos a Deus para nós entendermos que Deus ficou triste, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Então Deus está triste diante da situação. E isto contrasta aqui, vejam, contrasta com aquele início da criação, em que Deus viu tudo e no final de toda a criação, dos vários dias da criação, o que é que Deus diz? Que era tudo muito bom. Agora Deus vê tudo e Deus vê o seu coração pesar e vê que o coração do homem é continuamente mau. E face a esta desolação, Deus decide apagar da face da terra toda a criação. Toda a criação, homens e animais. E é isto que nós temos descrito até o versículo 7. Mas,
Porém, contudo, nós temos uma chama de esperança que acende no versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E estes são os versículos mais bonitos da Bíblia. Quando existem estas conjunções adversativas. A terra e todos os seres viventes acharam o juízo divino, mas já há um homem que acha a graça soberana de Deus. O versículo 9 traz um novo Toledote. Ok? Esta é a história esta é a genealogia ou seja, temos aqui uma outra estrutura em que o autor vai focar na história de Noé. Antes ele focou de uma forma afunilada de Adão e foi afunilando pela linhagem de Sete até cair em Noé. Agora nós temos um outro Toledote, o de Noé, ok? Que depois vai terminar numa outra pessoa que vai continuar a semente da mulher, que nós já vamos ver, ok? Então vamos lá, versículo 9, e vamos para ler só até ao 13. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro na sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra e ela estava corrompida, porque a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Então o autor descreve aqui Noé como sendo o quê? Como sendo um homem justo, como sendo um homem íntegro, um homem que andava com Deus. Tal como quem? Tal como Enoque. Tal como Enoque andava com Deus, como vimos na genealogia anterior. Então, esta descrição é um forte contraste face ao cenário que nós vimos anteriormente da humanidade, tanto nos versículos anteriores como nos versículos seguintes. E diante da corrupção e da violência presente na terra, Deus diz a Noé: eu vou destruir tudo, toda a humanidade e toda a terra. A terra não era mais uma manifestação do reino bondoso e glorioso de Deus. Não era mais. E por isso o rei pronunciou uma sentença. Mas junto com o juízo vem também o quê? Graça. Junto com o juízo vem graça. Deus decide preservar um remanescente. Então vamos ler do versículo 14 do capítulo 6 até ao versículo 24 do 7. Ok? Do versículo 14 do 6 até ao 24 do 7. Constrói uma arca de madeira, de gofer. Faz compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Tu a farás desta maneira. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela de 1 côvado de altura e na sua lateral porás a porta da arca. Fala com andares baixo, segundo e terceiro. Porque estou trazendo o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu todo o ser que há fogo de vida. Tudo o que há na terra a expirará. Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo o que vive, de todos os seres, farás entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, dos grandes animais segundo as suas espécies, de todo o animal que rasteja pela terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares com vida. Leva todo o tipo de alimento e armazena-o contigo, porque servirá de sustento para ti e para eles. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara. Depois disso, versículo 1, capítulo 7, o Senhor falou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque tenho visto que tu és justo diante de mim nesta geração. Leva contigo 7 casais de todos os animais limpos, o macho e a sua fêmea. Porém, dos animais que não são limpos, leva apenas um casal, o macho e a sua fêmea. Leva também 7 casais das aves do céu, macho e fêmea, para que a sua espécie se conserve com vida sobre a face de toda a terra. Porque passados mais 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé entrou na arca com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos por causa das águas do dilúvio. Os animais grandes, as aves e todo o animal pequeno sobre a terra, dos limpos e dos que não são limpos, foram de 2 em 2 até Noé e entraram na arca, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Passados os 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Aos 17 dias do 2º mês do ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites.
Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca, juntamente com os seus filhos Sem, Cã e Jafé, com a sua mulher e as 3 mulheres dos seus filhos, e com eles todo o animal selvagem segundo a sua espécie, todo o gado segundo a sua espécie, todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e toda a ave com asas segundo a sua espécie, todo o pássaro e tudo o que tem asa. De 2 em 2, todas as criaturas em que havia fôlego de vida foram até Noé e entraram na arca. E os que entraram eram de toda a criatura, macho e fêmea, como Deus lhe havia ordenado. Então o Senhor o fechou por dentro. Durante 40 dias o dilúvio veio sobre a terra. As águas aumentaram, levantaram a arca que se elevou acima da terra. E as águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra. E a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E foram cobertos todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas prevaleceram 15 côvados acima dos montes, os quais foram assim cobertos. E morreu toda a criatura que se move sobre a terra, tanto as aves como o gado, animais selvagens, todos os animais pequenos que vivem na terra e toda a humanidade. E morreu tudo o que tinha fôlego do sopro da vida nas suas narinas, tudo o que havia em terra seca. Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como os grandes animais, os animais que rastejam e as aves do céu, todos foram exterminados da terra. Restaram somente Noé e os que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Até aqui. O juízo que Deus mandaria seria através de um dilúvio. Como nós lemos aqui, para consumir a vida de todos os seres vivos debaixo do céu. E reparem que o texto usa várias vezes que tem fôlego de vida. Exatamente aquilo que nós encontramos no início. É Deus que sopra a vida. E aqui Deus tira a vida. Então Deus manifesta o seu juízo, mas Deus também manifesta a sua graça. E nós vamos sempre ver isto ao longo da Bíblia. Deus manifesta juízo e junto manifesta graça. Quando Deus manifesta juízo sobre Sodoma e Gomorra, Ele manifesta graça na vida de um homem e de sua família, Ló e a sua família, Ló e as suas filhas. Deus sempre manifesta juízo e graça. Então ele afirma, como é que Deus manifesta a graça? Deus afirma que fará uma aliança com Noé, tanto para preservar a sua vida, da sua família e de todo o tipo de seres vivos, de todo o tipo de animais, um casal de cada espécie. E para isso Deus faz o quê? Deus instrui, Deus dá uma ordem a Noé, constrói uma arca de madeira que teria 140 metros de comprimento, 140 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Ou seja, teria uma área de convés, de 8.891 metros quadrados. É muito grande. E no final do capítulo 6 nós temos uma ideia afirmada pelo autor que se vai repetir ao longo destes capítulos. Vai-se repetir 4 vezes, vai surgir 4 vezes. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara. A obediência de Noé vai ser destacada pelo autor. No início do capítulo 7, Deus vai reconhecer mais uma vez que Noé é um homem justo no meio de uma geração perversa. E ordena que ele entre na arca. E nós encontramos também algumas orientações mais específicas acerca de um certo grupo de animais. Ele diz que dos animais limpos, das aves limpas, dos animais puros, entrem 7 de cada. 7 pares de cada. E aqui nós temos uma linguagem que nós vamos encontrar mais à frente na lei de Moisés. Os animais limpos, os animais puros, eram aqueles que podiam ser tanto comidos quanto sacrificados. Os animais impuros eram aqueles que não. Então Deus manda aqui preservar animais puros, animais limpos. Para quê? Tanto para que eles pudessem se alimentar, como vamos ver mais à frente, mas também para que eles pudessem sacrificar. Okay? Então Deus manda preservar mais dos animais limpos e puros. E eles iam ter pela frente 40 dias de chuva, para que, como Deus enfatiza como é enfatizado várias vezes aqui, exterminar todos os seres vivos da terra. É uma linguagem dura, especialmente para os ouvidos pós-modernos de hoje em dia. Novamente também o autor vai destacar a obediência de Moisés no versículo 5, no versículo 9. E depois de todos entrarem na arca, o que é que Deus faz? Ele mesmo fecha a porta. Ele mesmo fecha a porta. E dos versículos 17 a 24 que nós lemos, nós temos a descrição de como as águas cobrem toda a terra, incluindo os altos montes. As águas sobem além dos montes e mata tudo o que é animal e tudo o que é ser humano. E aqui nós temos um eco, nós temos uma semelhança com o relato do início da criação. Em que no início da criação o que nós encontramos é o quê?
o caos sobre a terra. O Espírito pairava sobre a face das águas que cobriam toda a terra. Então o que nós temos aqui é outra vez o caos sobre a terra. Nós temos um movimento da parte de Deus para fazer a recriação de todas as coisas. Ok? Nós já vamos encontrar ecos disto também mais à frente. Então o caos volta à terra, as águas cobrem a superfície. O julgamento de Deus está completo nesta fase. E assim nós podemos ir para o capítulo 8. Vamos lá. Hoje é muita leitura, tá? Capítulo 8, versículo 1. Deus lembrou-se de Noé, de todo o gado, de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. As fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam, e a chuva do céu se deteve. As águas foram recuando de cima da terra, e depois de 150 dias haviam diminuído. A arca parou sobre os montes de Ararat no dia 17 do 7º mês. As águas foram diminuindo até o 10º mês, e os cumes dos montes apareceram no primeiro dia do 10º mês. Ao final de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo. Ele saiu da arca, mas ia e voltava enquanto não secavam as águas que cobriam a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde pousar a planta dos pés, porque as águas ainda cobriam a face de toda a terra. Então voltou para Noé na arca. Estendendo a mão, Noé segurou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba para fora da arca. À tardinha, a pomba voltou para ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Então Noé soube que as águas haviam diminuído sobre a terra. Esperou ainda mais 7 dias e tornou a soltar a pomba, mas ela não voltou mais para ele. As águas que estavam sobre a terra secaram no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou e viu que a face da terra tinha secado. Aos 27 dias do 2º mês, a terra estava totalmente seca. Então Deus falou a Noé: sai da arca, juntamente com a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Traz para fora todos os animais que estão contigo, de toda a criatura, tanto aves como grandes animais, e todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra, para que se reproduzam, frutifiquem e se multipliquem. Então Noé saiu, e com ele os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e todo o animal grande, todo o animal rastejante e toda a ave, tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. Então Noé edificou um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma suave e disse no seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo o ser vivo, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O capítulo começa por afirmar uma frase bela, que Deus se lembrou de Noé. Isto não quer dizer que Deus se tenha esquecido, porque Deus sabe tudo o que acontece. Deus é omnisciente. Deus tem uma percepção de tudo o que existe. Quando a Bíblia fala que Deus se lembra de alguém, ou que Deus se lembra da aliança que Ele fez com alguém, a Bíblia está a referir-se que Deus se vai levantar, finalmente, após um período, em favor dessa pessoa, que Deus vai intervir em favor dessa pessoa. E se no capítulo 7 nós encontramos, tal como no relato da criação, o caos e as águas cobrindo a face da terra, um eco da criação, nós aqui também vamos encontrar outro eco da criação, que é o quê? As águas recuam e a terra surge, a terra reaparece porque as águas recuam, tal como nós vemos no relato da criação. Nós temos aqui a renovação da criação, temos a ordem a voltar sobre o caos novamente, uma criação purificada pelas águas. Um novo começo está à frente da humanidade. E esse começo, esse recomeço é marcado pelo quê? Por um ato de adoração. E aqui nós vemos a linhagem de Sete. Foi da linhagem de Sete que se começou a invocar o nome do Senhor. Então o autor está-nos aqui a mostrar, olha, está aqui uma garantia de que a semente da mulher continua aqui. A semente da serpente foi extirpada. A semente da mulher está aqui. Um ato de adoração. Noé levanta um altar onde são sacrificados animais e aves limpas. E isso vai agradar a Deus. E por agradar a Deus, Deus afirma que não vai mais amaldiçoar a terra, não vai mais amaldiçoar o homem como tinha feito.
Porque a imaginação do homem é má desde a sua infância. Ou seja, Deus está a dizer o quê? Que vai ter paciência face à podridão do coração humano. Nós temos com Noé a inauguração de uma nova era, ok? De um novo momento na história da redenção, com semelhanças e diferenças face ao início da criação, face a Adão, face à família de Adão. E é isso que nós vamos ler agora até o versículo 19 do capítulo 9, ok? Vamos lá, estamos a chegar ao fim da nossa leitura toda, tá bom? E diz assim: Deus abençoou Noé e os seus filhos e disse-lhe: frutifiquem, multipliquem-se e encham a terra. Todo o animal da terra, toda a ave do céu, tudo o que rasteja sobre a terra e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vós. Serão entregues nas vossas mãos. Tudo quanto se move e vive vos servirá de alimento, bem como a planta verde. Eu vos dei tudo. Mas não comereis a carne com a sua vida, isto é, com o seu sangue. Certamente cobrarei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Eu o cobrarei de todo o animal, como também do homem. Sim, cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas frutifiquem e multipliquem-se, povoem plenamente a terra e multipliquem-se nela. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: faço agora a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todo o ser vivo que está convosco, com as aves, com o gado e com todo o animal selvagem, com todos os que saíram da arca, sim, com todo o animal da terra, sim, faço a minha aliança convosco. Todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós, com todo o ser vivo que está convosco, por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco nas nuvens. Ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco aparecer nelas, então me lembrarei da minha aliança que firmei entre mim e vós, e com todo o ser vivo de todas as criaturas. E as águas jamais se transformarão em dilúvio para destruir todas as criaturas. O arco estará nas nuvens. Eu olharei para ele, a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo o ser vivo de todas as espécies sobre a terra. Deus também disse a Noé: este é o sinal da aliança que firmei entre mim e todas as criaturas sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Então, tal como Adão, Noé aqui, e aqui temos semelhanças com a criação, tal como Adão, Noé é aqui o representante da nova humanidade, ok? E por isso Deus vai se dirigir a Noé e vai fazer a mesma coisa que ele fez lá atrás com Adão, vai pronunciar uma bênção: multipliquem-se, sejam fecundos e encham a terra, ok? Deus deu esta ordem, Deus deu esta bênção lá atrás. A bênção de Deus para a propagação do seu reino e da linhagem da mulher acontece por meio de famílias que se multiplicam. E uma vez mais também Deus sublinha outra coisa que entregou nas mãos de Adão. Deus dá o domínio de tudo o que está na terra a Noé. Todos os animais vão ter pavor de vós. Deus entrega o domínio da terra, tal como entregou a Adão, entrega também a Noé. Agora, uma diferença aqui face ao início da criação reside no facto de que a partir de agora eles podem comer carne. Eles podem incluir carne na sua dieta. No entanto, devia de haver um respeito pela vida dos animais. Não deviam de comer a carne com o seu sangue. O sangue primeiro devia de ser drenado, por respeito ao animal. Porquê? Porque o sangue, como este próprio versículo afirma, o sangue é um símbolo da vida. Então, demonstrar um respeito por aquela vida que está a ser dada para alimentação, devia-se drenar o sangue. E esta exigência depois aponta para a conexão simbólica entre sangue e vida, um conceito básico que vai estar no sistema sacrificial de Moisés também. Respeito também devia de existir, o texto fala-nos pela vida humana. Agora, vejam aqui uma coisa, um contraste. Lá atrás, nós vimos que Deus decidiu destruir a terra porque a terra estava cheia de violência, de destruição. E aqui Deus vai trazer normas de respeito para com a vida humana. E Ele vai dizer que a vida humana é feita à sua imagem, e pelo facto de o homem ser feito à imagem de Deus, isso lhe dá um valor tal que um homicídio deve ser punido pela morte do homicida.
E aqui nós temos o início daquilo que nós vamos encontrar na lei relativamente à proporção do crime. Todo o crime deve ser punido proporcionalmente àquilo que ele representa. Então o que Deus está aqui a dizer é, quando há um homicídio, a vida desse homicida tem que ser tomada, porque a vida humana carrega a minha imagem. Ferir a vida de alguém é a mesma coisa que ferir a mim. É isso que Deus está a dizer. E no versículo 9 nós vemos Deus estabelecer uma aliança com Noé, com a sua descendência, com todos os seres vivos. E esta aliança mencionada antes é agora estabelecida. Esta é a primeira aliança mencionada de forma explícita por Gênesis. É uma aliança, geralmente obriga duas partes num compromisso em que há consequências positivas ou negativas consoante se viver ou se quebrar essa aliança. No entanto, aquilo que nós temos aqui é diferente. Esta aliança é uma aliança unilateral. É uma aliança incondicional, é uma aliança de graça. Deus faz aqui a sua aliança com o representante da humanidade e não coloca condições. Deus não disse, vocês têm que fazer para que. Deus não coloca condições. Deus diz, eu faço uma aliança contigo e jamais destruirei a humanidade e os animais por meio do dilúvio. Todos estão incluídos nesta aliança. Todos são beneficiados por ela. Deus promete que jamais destruirá a terra por meio dela. E Deus coloca um sinal. Toda a aliança de Deus tem um sinal. Com Moisés, vai vir o sinal com Abrão. A aliança que Deus faz com Abrão. O sinal dessa aliança, a aliança é que por meio dele todas as famílias serão benditas. O sinal dessa aliança é a circuncisão. Com Moisés e com o povo de Israel no Monte Sinai, Deus faz uma aliança também. E o sinal dessa aliança é o sábado, é a guarda do sábado. Okay? No Novo Testamento nós vemos o sinal da aliança é a ceia. A ceia e o batismo são os selos e são os sinais da nova aliança. Okay? Então Deus faz aqui uma aliança. E o que é que Deus diz? Deus diz que coloca no céu o arco-íris. Para quê? Para que o homem se lembre dessa aliança? Para que ele se lembre dessa aliança. Ou seja, enquanto há arco-íris, Deus vai se lembrar da promessa que Ele fez face à vicissitude, face à corrupção do coração humano, que é continuamente mau. Deus vai olhar e vai dizer, eu prometi, eu vou cumprir. Uma aliança de graça, independentemente do cumprimento ou não da humanidade. Então Deus, pela sua graça, continua com Noé e com os descendentes de Noé, o seu reino, a linhagem da mulher. No entanto, temos aqui um volte-face. A semente da serpente volta a surgir. Como já foi referido, a imaginação do homem é continuamente má. E por isso, se acabarmos de ver a recriação de um início, onde a graça por meio da aliança é afirmada, nós vamos ver uma reincidência. O segundo Adão também vai cair. O segundo Adão vai cair e um dos seus filhos revela ser a continuação da linhagem da serpente. Vamos ler o resto do capítulo 9, para fecharmos a nossa leitura. Versículo 20. Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Então bebeu do vinho e embriagou-se, e ficou nu dentro da sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e contou isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa e puseram-na sobre os ombros. Então, andando de costas, cobriram a nudez do pai com os rostos virados, para não verem a nudez do pai. Quando Noé despertou do sono provocado pelo vinho, soube o que o seu filho mais moço tinha feito e disse, maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos. E acrescentou, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus amplie o domínio de Jafé, e Jafé habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. E Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. A feiura do pecado volta a vir. A feiura do pecado volta a revelar-se. Noé embriaga-se e fica nu na sua tenda. E ao pecado de Noé segue-se um pecado muito, muito mais grave, que é o do seu filho Cã, o seu filho mais novo. Então a decadência volta a estar presente na humanidade. Lembram-se da espiral descendente em Caim, que vai piorando ao longo das gerações? Aqui já vemos um pecado do pai e depois um pecado mais grave do filho Cã.
A espiral descendente surge. Talvez não seja evidente ao leitor moderno de hoje em dia a gravidade do pecado de Cã. Tanto que muitos especulam acerca daquilo que terá acontecido. Alguns dizendo que houve incesto ou que houve qualquer outro tipo de desvio sexual ali entre Cã que se aproveitou do seu pai. Mas o texto parece indicar que Noé foi ridicularizado devido à sua nudez. Porquê? Pelo seu filho, que lhe devia honra e reverência, e isto é algo extremamente importante naquela altura e na cultura judaica. O respeito e a reverência. Tanto que o quarto mandamento, o primeiro mandamento horizontal para os relacionamentos humanos é honra o teu pai e a tua mãe. Então o que aconteceu, provavelmente, é que Cã ridicularizou, expôs o pecado do seu pai junto dos seus irmãos. E o que vai dar força também a esta ideia é que a atitude dos irmãos foi oposta. Sem e Jafé, o que é que eles fazem? Vão ter com o pai e vão cobrir a sua nudez de costas e com os rostos virados para não verem a nudez do seu pai. O que nós temos aqui é respeito. Então o que está aqui em contraste é uma questão de respeito e de desrespeito para com o pai. E quando Noé sabe o que aconteceu, ele vai amaldiçoar quem? Cã? Não. Reparem, ele amaldiçoa Canaã, que é o seu neto. Deus já tinha abençoado Cã lá atrás, quando fez a aliança com Noé. Noé vai amaldiçoar Canaã. Noé vai predizer, vai antecipar que Sem, a descendência de Sem dominaria sobre a de Canaã e que os descendentes de Jafé habitariam nas tendas de Sem e Canaã. Okay? Então os descendentes de Cã, os descendentes de Canaã incluem não só os cananeus da terra de Canaã, que os israelitas mais tarde vão ter que conquistar, e Deus vai mandar que o povo de Israel extermine todos os habitantes de Canaã. Porquê? Porque a sua perversidade, a sua maldade atingiu o limite. Eles faziam, por exemplo, sacrifícios de crianças. Okay? Imoralidade sexual, perversidade ao máximo. Então, nós temos aqui a descendência da serpente, numa espiral descendente até Deus, mais uma vez, enviar juízo lá à frente, através do povo de Israel. Mas, além dos cananeus, há outros que são e que se vão tornar inimigos terríveis, temíveis de Israel, que são descendentes de Cã. O Egito, a Filistia e os filisteus, para quem conhece as narrativas bíblicas sabe, a Assíria e a Babilónia. Todos estes descendentes de Cã. Em contraste, Noé vai afirmar a sua bênção sobre Sem. E a linhagem da promessa messiânica vai ser confinada a Sem. E aqui o autor traz-nos a Sem. É de Sem que depois vai vir Abrão, que vai vir Isaac, que vai vir Jacó e por aí fora. A descendência do Messias. Então a semente da mulher e a semente da serpente continuam aqui, lado a lado. Esta é a nossa narrativa, este é o nosso texto. E há 3 grandes ideias que podemos destacar nesta narrativa de Gênesis. Como a leitura foi longa, não me vou aprofundar tanto aqui, ok? 3 ideias que podemos destacar desta narrativa de Gênesis. E vamos passar por cada uma delas de forma breve. Primeira, a corrupção humana. Okay? O texto que nós vimos hoje traz 2 dos versículos mais honestamente cruéis acerca da realidade do coração humano. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Versículo 5, de capítulo 6. E o versículo 21 do capítulo 8. A imaginação do seu coração é má desde a infância. Um outro texto também muito conhecido e que reflete esta verdade bíblica da qual nós não podemos fugir é Jeremias 17:9, e eu acho que muitos aqui sabem de cor. O coração do homem é enganoso acima de todas as coisas. É corrompido, incurável. Quem pode conhecê-lo? O que estes textos afirmam é que o coração, o íntimo do homem, a sua vontade, as suas afeições, têm uma inclinação, são empurrados por algo mais forte, que faz parte da natureza, uma escravidão que os impulsa para o pecado. E por isso Paulo vai dizer mais à frente, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. E na verdade Paulo aqui está a citar o salmista. Esta inclinação natural do coração humano. E desde quando? Desde a infância. Desde a infância.
Agora, este discurso é totalmente e absolutamente contracorrente. Um dos maiores influenciadores do pensamento antropológico e sociológico moderno é Jean-Jacques Rousseau, que diz o quê? Ele diz que o homem é bom por natureza, mas aquilo que o corrompe é o quê? É a sociedade. Mentira. Mentira. E aqui nós temos a máxima do marxismo cultural. É mentira. A narrativa que nós lemos hoje evidencia exatamente o oposto. Porquê? Porque Deus termina toda a maldade da terra e deixa ali um homem justo com a sua família. E o que é que vai acontecer logo a seguir? Queda, pecado. Porquê? Porque a imaginação do coração é continuamente má. Então o problema reside no coração humano. E é por isso que Deus diz que não mais vai destruir a terra daquela forma. Porquê? Porque o coração é continuamente mau. Se Deus fosse fazer isso, Deus tinha que fazer isso todos os dias, todas as semanas, continuamente. Eu e tu não precisamos de ninguém que nos diga como pecar. Não precisamos de um livro de instruções que nos ensine a pecar. Basta alguém nos pisar os calcanhares. Basta sermos contrariados. Basta nos ferirem. Basta nós... qualquer coisa. Nós pecamos com a maior das facilidades. Podemos nos enfiar num mosteiro como muitos fizeram. E depois descobre-se, no meio dos mosteiros, que eu já tenho aqui falado várias vezes, ossadas de crianças enterradas por causa de relacionamentos sexuais imorais. Então não basta ficar dentro de 4 paredes, isolar-se, eu vou ficar em casa, nunca mais vou ver ninguém. Não, o problema está dentro, não está... Também está fora, mas está dentro. Nenhuma criança precisa que o seu pai lhe mostre como se peca também. Quem é pai aqui sabe. Algum pai, no seu perfeito juízo, ensina o seu filho a mentir? Olha, filho, agora vais dizer assim. Nenhum pai faz isso. No entanto, chega o dia da primeira mentira. E isto revela a perversidade do coração humano. Quem é pai sabe que o pecado manifesta-se logo no coração dos seus filhos bem cedo. E pais, nós fecharmos os olhos a isto, é nós possibilitarmos que o coração dos nossos filhos não seja trabalhado e moldado por nós através da graça, através da lei, através dos ensinamentos, dos mandamentos do Senhor. Não vale a pena tapar os olhos e não querer ver o óbvio e disfarçar com outras coisas. É o coração desde a infância. E por isso Deus nos emprestou os nossos filhos, que foram-nos dados para nós exatamente lhes mostrarmos o caminho da redenção que é em Jesus. Para irmos ensinando o coração, para ir distinguindo o que é certo e o que é errado. E os pais têm esse papel. Pais têm esse papel. Mais do que o líder das crianças, mais do que o líder dos adolescentes, mais do que os professores, etc., é a responsabilidade dos pais. Jó também afirmou, de uma forma forte e enfática, que o homem é desprezível e corrupto, que bebe a maldade como quem bebe água. Ou seja, a coisa mais natural da vida. É algo tão natural, algo tão intrínseco, tão próprio, tão dentro de nós. Nós somos tão inclinados para a insensibilidade, face ao outro, face a Deus, para a indiferença, para a incredulidade. Quantas vezes nós duvidamos daquilo que Deus nos diz, das suas promessas. Nós somos inclinados para a inveja. Se o outro tem, eu também quero ter. Somos inclinados para o ciúme. Somos inclinados para a ganância. Somos inclinados para a lascívia. Somos inclinados para a preguiça. Preguiça também é pecado. Somos inclinados para a procrastinação. Somos inclinados para a cobardia. Somos inclinados para a mediocridade. Ou nós damos sempre o melhor que temos. Somos sempre o excelente e o melhor de nós no nosso local de trabalho. Na nossa gestão do lar. Na limpeza da casa, no relacionamento com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, damos sempre o melhor do melhor do melhor de nós. Não somos inclinados para a mediocridade. Nós ficamos tão espantados com o mal que nos cerca, com aquilo que nós vemos à nossa volta, ficamos, como é que é possível alguém ser tão mau? E só revela que nós temos episódios de amnésia quanto ao nosso próprio coração. Porque se nós formos honestos connosco próprios, nós vamos ver que nós somos capazes disso ou muito mais. É por isso que tantas vezes temos falta de compaixão e misericórdia. É por isso que tantas vezes somos lentos e teimosos em perdoar. Nós esquecemos-nos da dívida que nos foi perdoada. Nós esquecemos-nos
de onde viemos. É por isso que muitas vezes nós não amamos a graça, não amamos o Evangelho, não amamos Jesus como nós devíamos de amar. Porque nós esquecemos-nos da escuridão de onde viemos e daquilo que é feito no nosso coração. Porque quanto mais nós tivermos noção daquilo que nós somos feitos, mais nós vamos amar a graça que veio até nós. Por isso é que é preciso a cada culto nós termos um momento de confissão de pecado. Porque nós temos a tendência para minimizar as nossas falhas e elevar as nossas virtudes. Quando as nossas virtudes, afinal, não são assim tão grandes e as nossas falhas não são assim tão pequenas. Por isso é que amamos pouco Jesus. Por isso é que cantamos com pouco fervor. Por isso é que nos dedicamos pouco à oração, à leitura da palavra. Porque esquecemos-nos do que somos e do quanto precisamos da graça, do amor, do favor, do bondoso Cristo vindo até nós. Isto não é masoquismo, não. Isto é olhar ao espelho e perceber que há um amor que vem a nós e que esse amor, falso amor por nós próprios, que nos faz desviar o olhar daquilo que não está bem, não é amor. Há um verdadeiro amor, um amor que nos completa, um amor que nos enche, um amor que nos preenche, que vem exatamente do facto de eu reconhecer quem sou e das minhas debilidades e olhar para Jesus e a sua graça que vem até mim. Então sejamos honestos connosco próprios, com Deus, com as pessoas que se cruzam connosco. Até podemos ser honestos com Deus às vezes, mas com as pessoas à nossa volta chega o momento de engolir o orgulho e não assumimos que o nosso coração é mau. Por isso, como eu disse aqui, a Thalita gosta muito de, quando eu cometo uma falha, ela quer que eu diga exatamente aquilo que eu fiz, não é só desculpa, amor. É desculpa pelo quê? Porque nós não gostamos de ir até o quê? Porquê? Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Por isso é que Deus diz, Adão, onde é que estás? Vem cá. Não é que Deus não saiba. O que é que tu fizeste? Não é que Deus não saiba. É que Deus quer ouvir uma confissão. Não há volta a dar. Não há lugar para onde fugir. Seja olhando para dentro, olhando para fora, vamos encontrar este cancro humanamente impossível de ser curado, que destrói tudo o que encontra. Eu, tu, a nossa família, o lugar onde trabalhamos, o nosso país, o nosso Estado, os nossos governantes, a Europa, os líderes mundiais, todos fomos tocados por esta doença terrível que só deixa rastro de destruição e violência. Física, emocional e espiritual. Vemos cenários cada vez piores à nossa volta. Vemos ou não vemos? A espiral descendente. Nunca vamos a lugar nenhum melhor. Nunca iremos a lugar nenhum melhor do que aquele em que nos encontramos se não reconhecermos que precisamos de sair deste lugar porque este lugar nosso é de miséria, de falência e de insuficiência. Temos que aceitar estas verdades de forma nua e crua. E por causa desta verdade presente em mim, presente em ti, presente em todos nós, algo temível deve ser esperado. E essa é a segunda verdade que este texto traz. O juízo divino. Há pouco nós lemos o texto de Jeremias 17:9, que diz que o coração do homem é enganoso, quem pode conhecê-lo? O versículo logo a seguir, o versículo 10, vai dizer o seguinte: eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E estas palavras de Jeremias e a narrativa do dilúvio que nós acabámos de ler evidenciam uma verdade bíblica absolutamente inegável. O juízo divino. Deus julga o pecado. O Senhor trará o nosso pecado original e todo o fruto do pecado original nos seus desdobramentos de cada um dia das nossas vidas para um acerto de contas. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado e Deus vai julgar o pecado. Porquê é que Deus odeia o pecado? Porque o pecado é contra a sua natureza. Porque o pecado é tudo aquilo que é mau. Deus odeia. O pecado é contrário ao amor. É contrário à bondade. É contrário à fidelidade, à alegria, à justiça, à santidade. Ou seja, só coisas boas e todos nós vamos afirmar. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Por isso é que um juiz tem que ser intolerante face ao mal, para que o bom possa prevalecer. Por isso é que o crime é punido. E é isso que Deus faz. Deus pune o crime. Deus pune o pecado. Ao longo da Bíblia nós encontramos várias intervenções de juízo contra o pecado dos homens. Babel,
uma intervenção de juízo. Sodoma e Gomorra. O povo no deserto morre uma geração inteira a caminho de Canaã, antes de entrarem em Canaã. Deus age em juízo. E todas estas ações punitivas que nós vemos ao longo da história, elas são, na verdade, uma antecipação do juízo definitivo, do juízo final de Deus sobre toda a humanidade. E Jesus disse assim, em Lucas 17, como aconteceu nos dias, e vejam o ponto, vejam a ligação, como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, viviam uma vida normal, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Também como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O juízo vai vir de uma forma inesperada e terrível, quando as pessoas fazem a sua vida normal. Enquanto as pessoas fazem a vida normal. Não é as coisas irem piorando de tal forma que, deve ser agora que fez juízo. Não, as pessoas estão a fazer a vida normal. De repente, Deus fecha a porta. Acabou. Agora, não mais vai haver destruição por meio da água, porque Deus fez essa promessa na aliança. Mas Pedro diz-nos como é que vai ser aplicada essa sentença. 2 Pedro 3, 6 e 7, foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Então Deus um dia vai julgar o mundo com justiça. Cada um de nós vai comparecer diante do tribunal de Deus. Ninguém faz. Hebreus vai falar aos homens que está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos nós, eu, tu, a pessoa que está do teu lado, o teu filho, a tua esposa, o teu marido, o teu avô, o teu tio, o teu colega de trabalho, o teu patrão, todos vão comparecer diante do juiz. Todos. E que dia terrível. Que dia terrível. Porque a punição divina, a maldição divina aguarda todos aqueles, como diz Gálatas 3:10, que não guardam e não permanecem, não praticam toda a lei, ou seja, toda a vontade de Deus. E Tiago vai dizer, quem falha num pedaço da lei, quem falha numa coisinha, quem diz uma mentirinha, quem não age em amor e em bondade para com alguém porque teve preguiça e ficou no seu conforto, quem falha num, falha em tudo. E para esses, condenação eterna. Agora, quem nunca falhou em nada? Quem nunca falhou em nada? Isso significa que todos nós, à partida, estamos sujeitos, destinados ao sofrimento eterno. Porque ninguém permanece o tempo todo a amar a Deus com toda a sua alma, força e entendimento, sempre, 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 sempre. E ao próximo como a si mesmo, sempre, sempre, sempre. Com a motivação correta, com a intenção e intensidade correta. Onde é que podemos encontrar esperança, então? E esta é a terceira grande ideia e última da nossa narrativa. No Deus de aliança. O Deus que faz alianças com pecadores. O dilúvio, como eu disse já, é tanto uma manifestação de juízo quanto uma manifestação da graça. Deus limpa o mundo do pecado por um lado, e só isso já é graça, porque Deus está a tirar e a extirpar o mal, ok? Como Deus guarda um remanescente fiel da aliança por meio de uma família. Então, por meio de um homem, Noé, Deus faz uma aliança com toda a humanidade. Isto ecoa aos ouvidos de alguém? Há uma aliança maior, há uma aliança melhor, através de alguém maior e melhor do que Noé, Jesus Cristo. Por meio de quem toda a humanidade é abençoada. Noé, diz-nos a Bíblia, era um homem justo e andava com Deus. Ele obedecia a Deus constantemente. 4 vezes o autor sublinha isso. Noé, a partir de Noé, Deus faz um novo começo na humanidade e no mundo. No entanto, Jesus é maior que Noé. Embora Noé seja descrito como sendo justo, íntegro e andando com Deus, ele tinha pecado. Ele era pecador. Ele herdou o pecado original de Adão e nós vemos manifestação de pecado na vida de Noé. Jesus não. Jesus não herdou pecado. E Jesus não pecou nunca, nunca. Com Jesus, o único Filho de Deus, há um novo começo também, mas é um começo totalmente e radicalmente diferente daquilo que aconteceu com Noé.
Ali houve um reinício da vida biológica. Com Jesus há o início de uma vida espiritual com ramificações, obviamente, para a redenção também biológica e viva da criação da terra. O recomeço através deste maior e melhor Noé, Jesus Cristo, toca exatamente no ponto nevrálgico e definidor de tudo. Como antecipa o profeta Ezequiel, ele diz assim, e aqui está o cerne, lembrem-se daqueles versículos que descrevem a corrupção humana, que na imaginação do coração humano era continuamente má. Vejam o que é que Ezequiel diz. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito entre vós e farei com que andem nos meus estatutos e obedeçam aos meus estatutos e os pratiquem. Esta nova aliança vai resolver a raiz do problema, vai dar um coração de carne. Jeremias também antecipou essa aliança e vejam este texto lindíssimo, Jeremias 31 a 34, ele diz assim: dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com os seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque embora eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo e não assinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheçam o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e não mais me lembrarei dos seus pecados. Esta nova aliança é manifesta em quem? Em Jesus. Deus abençoa com perdão completo dos pecados, com uma nova natureza, um novo coração, novos desejos, uma nova imaginação, nova vontade, novas afeições. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e olham com fé para Jesus, entram nesta aliança. A salvação eterna, a adoção como filhos, a abundância da vida, a vitória derradeira, completa sobre o pecado e a morte, são para os que entram nesta aliança, da qual Jesus é o mediador. Jesus cumpriu tudo no lugar do seu povo. Jesus é o representante desta nova aliança. Jesus satisfez todas as condições da lei. Jesus obedeceu aonde nós não obedecemos. Jesus foi perfeito onde nós não somos. Jesus perdoou de uma forma perfeita onde nós não conseguimos perdoar aqueles que estão à nossa volta. Jesus foi fiel da forma que nós não conseguimos ser fiéis uns aos outros. Jesus orou da forma como nós não conseguimos orar. Jesus foi tudo aquilo que nós não conseguimos ser. E Jesus sofreu a condenação de tudo aquilo que nós não deveríamos de ser. Ele tornou-se naquilo que ele não devia de ser. Ele foi feito pecado no nosso lugar, para ser condenado no nosso lugar. Cristo foi o nosso representante. Jesus morreu, Jesus ressuscitou para trazer perdão àqueles que invocam, tal como os descendentes de Sete, invocam o seu nome. E o próprio Jesus falou dessa aliança e do sinal dela. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança com o meu sangue, derramado em favor de vós. Esta é a nova aliança. É perdão dos pecados, uma nova natureza, a adoção como filhos, a promessa de uma eternidade nos novos céus, na nova terra completamente restaurada. A aliança das alianças. Todas as alianças iam apontando para isto aqui. A aliança de Noé e a restauração de todas as coisas aponta para a restauração final e derradeira de todas as coisas, dos céus e da terra. E nós vamos vendo a circuncisão, a aliança com Abraão, a circuncisão do coração e a bênção sobre todos os tipos de povos sobre a terra, judeus e gentios. As alianças vão se descortinando até chegar à aliança das alianças. A nova aliança, a aliança com Jesus. E é somente entrando nesta aliança que nós podemos fugir do tal juízo divino. Só dentro desta aliança. Então entra hoje em acordo com Deus. Reconhece a tua corrupção, a tua falência, a tua necessidade, o teu pecado, a tua desesperança, o teu vazio existencial. Reconhece a tua incapacidade de estares em paz com Deus. Reconhece nesta manhã. Entra hoje em acordo com Deus. Suplica a Cristo. Pede, clama que Ele te deixe entrar no seu reino. Lança-te a Ele com tudo o que tu és. Agora, se tu já estás em Cristo, então já estás em aliança com Deus. E esta aliança é uma aliança de graça também.
É uma aliança incondicional. Nada te separará do amor dele, como o Eric leu aqui esta manhã. Tu podes ainda ter uma luta com a velha natureza. Reincidências no pecado. Tu e eu temos e vamos ter até o dia em que Jesus nos chamar ou até o dia em que Ele voltar. Vamos ter. Mas esta aliança diz que nada nos separará do seu amor. Porquê? Porque Deus olha para onde? Deus olha para Jesus. E Ele olhando para Jesus, Ele lembra-se que é um povo que Ele adquiriu e a bênção, o favor, o perdão, o amor, a graça que lhe foi atribuído não pode ser revogada e não vai ser tirada, porque Jesus cumpriu tudo aquilo que nós não poderíamos cumprir. Se tu és filho de Deus, um recomeço aconteceu na tua vida. E de todos aqueles que são povo de Deus. Por isso Paulo diz, portanto, se estás em Cristo, tu és nova criação. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Mas o nosso coração ainda tem imaginações más. E aquela profecia de Ezequiel, de que teríamos um coração novo. Nós temos um coração novo. Porque o coração de carne, o coração que está sujeito à imaginação das coisas más, é um coração que nunca vai buscar a Deus, que não consegue amar a Deus, que não deseja as coisas de Deus. E é um coração que ama estar no pecado e tanto lhe faz como se lhe fez estar no pecado. Um novo coração já não consegue mais lidar com o pecado da mesma forma. Vai ganhar repulsa, vai ter nojo pelo que fez, não vai conseguir dormir bem à noite, vai ter que pedir perdão, vai ter que resolver com uma conversa com alguém. Não vai conseguir guardar amargura no coração, aquilo vai destruí-lo por dentro. Não consegue guardar. E aquilo que ele mais quer, embora ele saiba que não lê a Bíblia como deve, que não ora como deve, que nem sempre ama a Deus como deve, ele quer, no mais profundo do seu ser, isso está lá. Ainda que no nível mais superficial a carne lute contra, no mais profundo ser, no existencial, está lá esse desejo de mais de Deus, de mais da sua presença. Está lá. Isso é um coração novo. E pessoal, isso é um milagre. Ninguém deseja a Deus e ninguém tem nojo do pecado sem que houvesse esta aliança, esta intervenção graciosa divina nas nossas vidas. Este é um coração novo. E vai chegar o dia em que o nosso coração não mais se debaterá com pecado, com tentação, com tristeza, com sofrimento, com nada. Seremos glorificados. Tudo será glorificado. Se tens visto o pecado a te assediar, se tens tido pecado na tua vida, se tens caído, se tens falhado, se a culpa te tem atormentado por causa das tuas quedas, olha nesta manhã para o sinal desta nova aliança que afirma um amor que é incondicional, um amor que não muda. Os nossos relacionamentos, às vezes, nós temos a sensação que o amor dos outros por nós muda em função daquilo que nós somos ou deixamos de ser, de fazer ou deixar de fazer. Tanto que às vezes sentimos necessidade de ter que provar que somos alguma coisa aos outros. Diante de Deus não temos que provar nada. Não temos que provar nada. Porque Ele sabe do que somos feitos. Porque Ele teria todos os motivos para nos lançar fora. Mas porque Ele decidiu nos amar e nos fazer filhos. Por isso não temos que provar nada. O amor dele não muda nem um centímetro para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente, nem para trás. Ele te ama no teu melhor dia espiritual, no teu melhor dia com Deus, no dia que estás mais quebrantado, como Ele te ama na tua pior queda, da mesma forma, porque o amor dele não depende do teu desempenho, não depende de ti, depende unicamente do que Jesus fez. Só e mais nada. É Jesus, do início ao fim. E Deus olha para Jesus. E por isso nós temos o pão e o vinho, este sinal da nova aliança. E por isso nós devemos celebrar todas as semanas, para nos lembrarmos que há uma graça da qual nós bebemos e que a nossa fé, a nossa entrega a Deus, a nossa confiança em Deus é nutrida por Jesus, nos lembrando que há uma graça que vem a nós, independentemente do quão longe nós caímos. Pão e vinho são sinais, são selos de uma graça que não muda em nosso favor. E se nós caímos todas as semanas, nós precisaremos desse selo, dessa marca, desse sinal todas as semanas. Jesus nos ama. E é isto que nos vai fazer amar mais Jesus, nos consagrar mais a Ele. É lembrarmos desta nova aliança.
É olharmos para a corrupção do nosso coração. É saber que teríamos tudo para sermos lançados fora, mas que Jesus, Deus, o Espírito Santo fizeram uma obra na nossa vida para nos dar um amor que é incondicional. O amor que é incondicional. Nós precisamos de pensar mais sobre isto, para amarmos mais a Deus. Se tens andado frio e morno no teu coração, reflete mais sobre os teus pecados e sobre a graça que veio. Tal como as estrelas brilham, elas brilham porque têm um fundo negro. A graça de Deus brilhará mais na tua vida quanto mais perceberes que há um fundo negro. Quanto mais eu perceber do que sou feito, eu vou entender aquilo que Jesus fez por mim. Vamos orar. Jesus, obrigado por esta nova aliança. Obrigado mais uma vez porque nesta aliança tu agiste também unilateralmente. Seja, em primeiro lugar, porque aquilo que seria esperado de nós na aliança das obras para termos a tua bênção, o teu favor, seria impossível de cumprir, nós pecamos e ponto final. Então Jesus veio e fez tudo, mas tudo no nosso lugar. Tudo. Seja porque tu começaste a boa obra em nós, tu és o autor e o consumador da fé, tu nos deste a fé, tu nos deste o arrependimento para que cresçamos, Jesus. És tu, do início até ao fim. É graça sobre graça. E Jesus, ajuda-nos a amar mais a tua graça, nos mostrando quem de facto nós somos, do que somos feitos. Porque a Jesus, tantas vezes nós arrogantemente achamos que somos mais do que somos e por causa disso também olhamos para os outros de cima para baixo. Quando se formos honestos connosco próprios, só vamos perceber que a dívida que nos foi perdoada foi muito maior da dívida que nós somos chamados a perdoar àquele que está à nossa volta. Jesus, obrigado pela tua graça. Obrigado porque o teu amor não muda nunca. Nunca, nunca, nunca. Obrigado por esta aliança. Obrigado pela promessa de que um dia tu restaurarás de forma definitiva todas as coisas. No nome de Jesus. Amém.